Passa a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Inicialmente, quero cumprimentar o ministro corregedor e responsável por esta instituição de grande valor para o nosso país e que tem feito um trabalho na Controladoria Geral da União de grande repercussão para o Brasil. Eu fiquei impressionado, doutor Jorge Age, com os números que Vossa Excelência trouxe aqui, de 4.000 funcionários demitidos. Eu gostaria de dizer que, quando estava no Parlamento, nos anos 90, eu propus a criação da CGU, fiz um amplo debate, que depois o presidente da época acabou mandando uma proposta um pouco diferente daquela que nós propusemos, mas tem um sentido, é que com esse trabalho que Vossa Excelência está fazendo aqui, aquilo que nós discutimos lá no Congresso valeu a pena, pela sua dedicação, pelo seu trabalho eficiente e eficaz. Eu tenho acompanhado lá no Tribunal de Contas e temos recebido permanente informações desse trabalho que repercute em toda a nação brasileira. Queria deixar aqui o meu reconhecimento, o reconhecimento do Tribunal de Contas da União, do atual presidente que vou suceder, Benjamin Zimler, pelo trabalho conjunto que foi feito, integrado, e o senhor foi, sem sombra de dúvida, um dos principais parceiros do Tribunal de Contas da União. Por isso eu queria pedir uma salva de palmas pelo grande trabalho que faz o ministro José. Queria agradecer as palavras da doutora Raquel Branquinho, que também trouxe aqui uma grande contribuição, do Gustavo, do COAF e do senhor José Manuel, que aqui fizeram colocações para que o Brasil possa se aperfeiçoar. Nós propusemos, alguns anos atrás, a criação da rede controle e que temos um trabalho em parceria com as instituições que estão aqui presentes e com instalação em todos os estados brasileiros, nos 26 estados brasileiros. E a rede controle tem proporcionado informações para a Polícia Federal, como foi aquela operação lá no Amapá, onde 38 pessoas foram presas com ONGs fantasma que estavam fazendo fraudes. E desta forma, eu entendo que a rede controle tem prestado um grande serviço e nós vamos continuar nesta direção, para que possamos manter esse trabalho de avanços para o nosso país. Eu fiquei impressionado com as informações e gostaria de trazer mais informações até para mostrar aquilo que disse no seu discurso o ministro Age, de que o Brasil está avançando. Vou dar aqui algumas informações do Tribunal de Contas da União que talvez muitos dos senhores e senhoras não tenham conhecimento. Nos últimos 5 anos, nós fizemos uma economia para o Brasil de 105 bilhões de reais, evitando desvio, fraudes de recursos. 105 bilhões de reais. Para o representante aqui da Inglaterra, que está aqui presente, isso significa mais de 50 bilhões de dólares. Portanto, eu entendo que esses avanços que o ministro Jorge Age trouxe são importantes para que a democracia brasileira se fortaleça. E, além disso, nós temos que agora nos focar, e vai ser uma das metas da minha gestão na presidência do Tribunal de Contas, para um fator que proporciona a fraude e a corrupção em nosso país. Ou seja, que o país faça uma reflexão sobre governança. Nesse sentido, eu gostaria de dizer a todos que nós temos que combater as causas.
as causas que levam à corrupção no Brasil. E um dos pontos que eu considero mais importante é falta de plano estratégico, pensarmos o Brasil por 5, 10, 15, 20 anos e governança. Eu não estou me referindo ao momento atual, isso já acontece há muito tempo no Brasil. O Estado brasileiro, para que possa proporcionar um crescimento da nação, tem que estar mais preparado. Por que eu falo disso? Eu tive a oportunidade de analisar as contas do nosso país em 2009 e constatamos, a doutora Raquel falou das emendas parlamentares, 38 mil prestações de contas não foram analisadas. Ou seja, se existe possibilidade de avaliar para liberar o recurso, tem que ter possibilidade também de fazer o acompanhamento por parte das instituições. 38 mil prestações de contas não foram avaliadas. Muitas delas, meu caro ministro Jorge Argel, de ONGs que são, como foi provado lá no Amapá, fantasmas. Qual é o valor disso em termos de orçamento? 13 bilhões de reais. Dessas 38, isso em 2009, quando eu tive a oportunidade de relatar as contas. O governo avançou muito. Hoje temos trabalhado junto com a ministra Gleice Hoffmann para que possamos dar ao governo, através das nossas auditorias, caminhos para que o governo possa tomar as providências aonde tem que se tomar, que é na questão da governança. Ainda ontem eu tive uma reunião com o Dr. Jorge Gerdau, que é o presidente da Câmara, que coordena a questão da qualidade do nosso país. E eu falei para ele, meu caro Dr. Jorge, o Brasil tem que ter plano estratégico, tem que ter governança, tem que ter interação, para que a gente possa combater as fraudes. E não somente todos os anos, como nós fizemos o Fiscobras, que todos conhecem no nosso país, que o tribunal analisa as obras mais importantes, onde que nós detectamos problemas como, por exemplo, 53% de sobrepreço, de superfaturamento, em 230 obras que analisamos esse ano. Em torno de 52% que são decorrentes de não ter um projeto básico e nem um projeto executivo. Então, é necessário que se haja de forma antecipada. Começaram a obra sem projeto básico, sem projeto executivo, é proporcionar que aquele que está fazendo a obra possa aumentar o custo a qualquer momento. Estamos vendo isso em relação à Copa. Ou seja, não se apresenta um projeto de forma adequada e já detectamos em relação à Copa do Mundo, em relação aos preços que deveriam ser calculados dentro dos projetos, 600 milhões e evitamos que isso acontecesse. Que é uma economia que o Tribunal de Contas fez de forma antecipada, previsão, preventiva. Então, eu entendo para que a gente possa combater os desvios, é necessário que tenhamos uma boa governança. Esperamos, e este vai ser o principal mote da minha administração no Tribunal de Contas da União, de fazer essa discussão com o país, e especialmente com o governo federal, para que possamos atacar aonde deve ser atacado. E, nesse sentido, propus para que, no próximo ano, façamos uma auditoria em toda a educação brasileira, focando agora o ensino médio. Nós temos 50 milhões de estudantes no Brasil. Quantos estão terminando o ensino médio? Apenas 4 milhões. Isso mostra os gargalos que temos. E para mudar o país, a base é através da educação. Então, o Tribunal de Contas vai continuar fazendo avaliação das obras, mas queremos apresentar para o Congresso Nacional, para a sociedade brasileira, um relatório anual sobre educação. E no próximo ano faremos também, iniciaremos um sobre saúde, que é um dos gargalos do Brasil.
para mostrar aonde que estão as dificuldades da administração para que o governo possa fazer uma boa governança e, desta forma, nós combatermos na origem os problemas que temos na nação brasileira. Por isso, com certeza, com esse trabalho cooperativo, doutor Jorge, nós temos a convicção de que podemos avançar. E eu gostaria de dizer, se o Brasil quiser ser líder mundial e ter uma liderança maior em nível internacional, só vamos conseguir se o Estado for mais eficiente, mais eficaz e dar dignidade para o cidadão brasileiro, para que tenhamos uma sociedade mais equilibrada, mais justa e com crescimento dos segmentos e mais dificuldades em toda a nossa sociedade. Meus cumprimentos, doutor Jorge, pela iniciativa. Conte conosco, o senhor terá a cooperação e um parceiro permanente no Tribunal de Contas da União, através da minha pessoa e de todos os nossos técnicos, para que o Brasil possa avançar. Muito obrigado. Neste momento, faremos a entrega do prêmio UNODC, Destaque na Luta contra a Corrupção. Desde 2008, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime premia indivíduos, instituições e ou iniciativas que tenham contribuído significativamente no combate e na prevenção à corrupção. A premiação reforça a ideia de que a mobilização deve vir de todos os setores da sociedade, desde a alta administração federal até o cidadão comum. Convido neste momento o senhor José Manuel Martinez Morales, oficial encarregado do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Brasil e Cone Sul, para efetuar a entrega do prêmio UNODC 2012. Este ano, o UNODC premia o juiz de direito do Maranhão, senhor Marlon Reis. Marlon Reis, 42 anos, é juiz de direito no Maranhão, possui estudos avançados em sociologia jurídica e instituições políticas pela Universidade de Saragossa, Espanha, onde cursa o programa de doutorado. Sua tese tem por base uma análise de impactos políticos na mobilização social no combate à corrupção nas eleições do Brasil. Estudioso das instituições políticas brasileiras, publicou dezenas de artigos em jornais e revistas científicas. É autor do livro Captação Ilícita de Sufrágio e Uso Eleitoral da Máquina Administrativa e coordenou o livro Ficha Limpa, interpretada por juristas e responsáveis pela iniciativa popular. A partir do ano de 2000, passou a liderar, em conjunto com magistrados e promotores de justiça do sul do Maranhão, intensa campanha de educação cívica contra a compra de votos. Realizou grandes audiências públicas que ficaram conhecidas como Comícios da Cidadania contra a Corrupção Eleitoral. Os eventos chegaram a reunir 20 mil pessoas em praça pública. Em 2002, idealizou e fundou, juntamente com lideranças sociais, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, rede de abrangência nacional que reúne 50 das mais importantes organizações sociais brasileiras e que congrega 330 comitês locais espalhados por todo o país. Marlon Reis é um dos idealizadores e redatores da lei da Ficha Limpa, que impede a participação eleitoral de candidatos que tenham sofrido condenações criminais em âmbito colegiado. A lei, fruto de uma iniciativa popular, foi aprovada após a coleta de 1,6 milhões de assinaturas e a mobilização de outros milhões de brasileiros. Foi aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2012, barrando mais de 900 candidatos em todo o Brasil. Com base na Lei de Acesso à Informação, durante as últimas eleições municipais, foi o primeiro juiz brasileiro a exigir divulgação antecipada dos nomes doadores de campanha eleitoral, através do provimento 1/2012. O que mais tarde se tornou determinação nacional, através de decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A Lei de Acesso à Informação foi aplicada de forma pioneira para, superando falhas presentes na legislação eleitoral, permitir que os eleitores começassem a saber, ainda durante as campanhas, a identidade das pessoas e empresas interessadas na candidatura. Convido o senhor juiz Marlon Reis para receber das mãos do senhor José Manuel Martinez Morales o prêmio Destaque na Luta contra a Corrupção. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Reis pelo trabalho desenvolvido no país, no Brasil, e que já se falou os resultados que atingiu, não? Como está propiciando uma mudança, e realmente para nós é muito grato e uma honra fazer entrega deste prêmio para o doutor e lhe estimular a continuar no caminho que está percorrendo a benefício do Brasil e da sociedade brasileira. Muito obrigado e parabéns. Muito bom dia a todos. Ministro Jorge Age, cumprimento a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, por essa lembrança, por esse reconhecimento, dizer que esse foi um ano muito gratificante, porque normalmente nós estamos sempre em luta para conseguir alguma coisa. Esse ano, nós podemos dizer que foi um ano em que nós começamos a colher. Primeiro, com a aplicação da Lei da Ficha Limpa, que todos nós brasileiros sofremos, eu tenho certeza, ansiosos, esperando, especialmente depois de 2 longos anos no Supremo Tribunal Federal, aguardando pelo debate sobre a constitucionalidade, que foi superado apenas esse ano. Então assistimos e vamos poder contar que no dia 1º de janeiro de 2013, o Brasil amanhecerá diferente, porque uma nova leva de prefeitos e vereadores chegará com um perfil alterado, perfil modificado em relação ao que era nas eleições passadas. Nós sabemos que há muito a fazer, mas estamos contabilizando aí, junto com muitas coisas que foram mencionadas por todos que falaram, especialmente eu registro as palavras do ministro Jorge Age, várias conquistas que podem ser celebradas, essa é mais uma delas. Também não poderia deixar de acrescentar aqui rapidamente que a felicidade de ver, ministro, eu li um artigo publicado pelo senhor mencionando como algo importante para o país esse ano a revelação dos nomes dos doadores. Inclusive agradeço por suas palavras. Vi em setembro a publicação de um artigo mencionando isso. E eu quero dizer que no dia 28 de maio deste ano eu moro em Imperatriz e trabalho em João Lisboa, que tem apenas 30 mil habitantes. Uma comarca muito pequena do interior do Maranhão. E baixei ali uma determinação, não uma norma, mas apenas dizendo que, com base numa norma existente, que é a Lei de Acesso à Informação, era preciso revelar os nomes dos doadores antes do dia da votação. Até então, se entendia que os candidatos tinham o direito de indicar apenas os valores arrecadados, mas não os nomes dos doadores, o que é impressionante. Me parece que a Constituição da República já bastaria para dizer que isso não estava certo. Mas com a Lei de Acesso à Informação eu não tive dúvida e declarei que isso deveria acontecer. E eu confesso que nunca imaginei que já nesta mesma eleição isso fosse se transformar num padrão nacional. Porque imaginava que eu estaria com isso suscitando um debate e que, quem sabe, daqui a algumas eleições, isso pudesse haver amadurecido a ponto de propiciar uma transformação. E quando, para minha surpresa, em agosto deste ano, a ministra Carmen Lúcia edita uma norma, depois que vários juízes seguiram o exemplo por vários estados da federação, a ministra Carmen Lúcia determina a divulgação desses nomes. Então, foi um ano de grande conquista, que o ano que vem seja ainda de mais conquista, dessa vez com a luta pela reforma política. É preciso acontecer essa reforma. A sociedade não precisa esperar pelo Congresso para que ela aconteça. E o exemplo disso é a Lei da Ficha Limpa. A sociedade pode liderar um processo de construção de novas balizas
para o sistema eleitoral e vai fazer isso. Inclusive, o movimento de combate à corrupção eleitoral agora está engajado nesta bandeira como principal na sua atividade. Mas eu falei de 2013 e quero dizer que ainda há mais uma conquista para todos nós, cidadãos brasileiros, ainda em 2012, que é a conquista do título mundial pelo Corinthians agora no Japão. Obrigado. Neste momento, encerramos a primeira parte do nosso evento. Convido a todos para um coffee break no hall de entrada deste auditório.